Olá, bem-vindos a mais um vídeo, aliás ao primeiro vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi falar um bocadinho sobre o porquê de eu não conseguir escolher um tema, o que muita gente chama de nicho, para conversar convosco. E na verdade eu até tenho um nicho, um tema, que é o de espiritualidade, mas o que eu tenho percebido é que eu não consigo encontrar um subtema, digamos assim, um subnicho em relação à espiritualidade, porque eu não sou propriamente especialista em nada, né? Aliás, eu tenho um tema que eu gosto bastante e que eu trabalho com isso, que é o tarot, portanto é o que eu sou mais especialista, digamos assim. Tenho também iniciação em Reiki, mas, aliás, nos níveis todos, mas como eu gosto de tantas áreas, dentro da espiritualidade eu estudo tantas áreas, eu tenho curiosidade em tantas áreas, que eu não consigo apenas focar numa única área. E isso faz parte do meu caminho espiritual, faz parte da minha jornada espiritual, desde o meu despertar que aconteceu aconteceu ali no início, né, de 2012, por ali, mas a verdade é que eu tenho pensado fortemente neste tema da espiritualidade, que já há muito tempo que eu quero falar sobre espiritualidade, mas eu não consigo encontrar um único tema, não consigo focar apenas e tão somente num único tema. Então, eu já tive canais, já eliminei os canais e recentemente eliminei um canal que eu criei de tarot, especificamente de tarot, eliminei sem querer até, foi sem querer, e eu já tive um outro canal que se chamava O Sexto Sentido, e que tanto no Instagram como aqui no YouTube também, mas que eu acabei por apagar porque eu comecei a perceber que a linha que eu estava a seguir para falar de espiritualidade, na verdade, era uma linha de que eu queria me encaixar num quadrado de alguém que tem uma especialidade ou está dentro de uma especialidade, e eu não tenho propriamente uma especialidade, porque eu gosto de toda a área da espiritualidade, embora tenha um apreço muito específico pelo tarot e pela astrologia, mas ainda assim eu gosto de falar da minha experiência enquanto uma pessoa que se desenvolve espiritualmente. Então, estou com muita dificuldade em escolher um tema ou um subtema por causa disso, e eu vi um dia destes, e estes vídeos são sem o roteiro, porque justamente eu me senti inspirada por uma moça que também faz vídeos, mas ela faz de estilo de vida, e ela diz exatamente isso, que gosta de falar um pouco de tudo, da vida dela, de fazer os vlogs lá com o marido e tal e coisa, e que ao mesmo tempo gosta de conversar sobre assuntos mais sérios, mas que não quer se especificar em nenhum assunto, porque ela só não... É muitas coisas, e é bem verdade isso, nós não somos apenas e tão somente uma coisa. Então, por exemplo, o meu marido, ele tem muita facilidade em saber que quer ser mecânico, ele é mecânico, não quer ser, ele é mecânico, e ele sempre soube isso toda a vida. Então essa é a especificidade dele, é a especialidade dele, ele é mecânico e é isso. Mas e foi essa a conclusão que eu cheguei, eu não tenho o assunto que eu mais falo, que eu mais procuro, que eu mais estudo, que eu mais pesquiso é sobre espiritualidade, mas não necessariamente sobre um tema dentro da espiritualidade. Então vai muito com o meu próprio desenvolvimento espiritual e vai muito com aquilo que eu preciso de estudar ou de entender sobre mim próprio. Então houve um momento que eu queria saber mais sobre o que é que me acontecia durante a noite, que depois eu vinha estudar, que era a projeção astral, e eu estudei naquele momento e foi isso, estudei para mim. Então eu não tirei nenhum curso, eu não fiquei especialista nisso, eu apenas quis saber o que é que se passava comigo durante a noite, porque eu tinha supostamente insónias e acabava por ter muitas experiências, né, de lugares que não tinham nada a ver com o lugar que eu estava a viver, que eu estou a viver, e tive essa necessidade de procurar, isto há uns anos, não é agora recente, há uns anos, e tive a necessidade de procurar essa informação. Então tudo aquilo que eu vou experimentando dentro da espiritualidade tem a ver sempre com aquilo que eu estou a viver no momento. E o que eu tenho percebido e tenho tido muita dificuldade
em encontrar pessoas que, por exemplo, gostem de temas sobre espiritualidade, mas gostem de ouvir a experiência, ou gostam de ouvir a experiência, não é a experiência que eu tenho, né? Daquilo que eu vivi, eu vou contando, partilhando a minha vivência. E eu tenho tido dificuldade em encontrar pessoas que queiram, de facto, ouvir, porque talvez eu esteja muito focada nas outras redes, nas redes sociais, no Instagram principalmente, que eu já tive também lá outros perfis, e eu não consigo focar-me parece que eu não consigo avançar nessas plataformas, porque primeiro são vídeos muito curtos e depois eu gosto de partilhar a minha experiência e, portanto, falar, conversar sem ter o roteiro. Então, quando nós entramos na espiritualidade e no meu caso, que trabalho com a espiritualidade, faço disso um ofício, não é? Um trabalho através do tarot, no caso. Parece que nós temos que ficar muito engessados, muito encaixados dentro de uma forma de que nos dizem que nós temos que ser isto ou que temos que ser aquilo. E dentro deste sim, porque eu já estou na internet desde 2012, com os blogs. A questão é que eu queria partilhar a informação, queria partilhar aquilo que eu estava a vivenciar, escrevia durante um tempo e depois apagava o blog. Então já tive alguns blogs e depois sites com blog e não consigo manter por causa disso, porque acho sempre, primeiro, que não vou ter público, provavelmente não vou, mas enfim, e segundo, porque as pessoas parece que não têm muita paciência para ler ou para ouvir vídeos mais longos, né? E quando eu digo longos não é de 5 ou de 8 minutos, porque as pessoas dizem que são vídeos compridos, não são. E decidi, depois de ver o canal dessa moça, né, dela falar e criar esse perfil ou esse canal de estilo de vida, onde ela fala sobre o seu próprio estilo de vida, o que vai acontecendo na vida dela, eu decidi, se calhar está na hora de eu também criar um canal onde eu partilho as minhas experiências, onde eu partilho o meu desenvolvimento espiritual, o que eu aprendo, o que eu vivo dentro da espiritualidade. Não sei até que ponto é que isto vai levar, mas sem ter um roteiro, sem ter que criar um roteiro, sem ter que chamar a atenção, sem ter que fazer essas coisinhas que toda a gente faz e que nos dizem para fazer dentro do marketing, não é? Porque sim, uma pessoa também andou a tirar cursinhos de marketing para alavancar as coisas e as coisas parece que não fazem muito sentido. Então, estamos nessa. Não consigo se focar apenas num tema dentro da espiritualidade, não consigo, porque eu gosto de muitas coisas, tem muito a ver com o momento que eu estou a viver, né? O momento que eu estou a viver, e achei que talvez fizesse sentido eu fazer um canal, e agora vai passar o caminhão porque enfim é o que temos para hoje, não é? Eu não consigo escolher um tema ou um subtema somente para falar daquilo, para focar naquilo. E quando eu penso, será que eu vou ter que falar só disto toda a vida? Dá-me assim um certo ranço, dá-me assim um certo... Não me estou a ver a fazer a mesma coisa durante toda uma vida. Então eu comecei a pensar de facto nisso. Será que faz sentido eu começar a partilhar os meus pensamentos? Eu tentei fazer isso no Instagram, no perfil do Instagram que eu tenho atualmente, mas acho que as pessoas já estão muito... foram de arrasta para cima, estão meias mornas. Palavras que a gente não pode utilizar aqui, não é? As pessoas estão lá muito morninhas e não cose, nem... é isso. Então decidi criar este canal, que no momento em que eu estou a gravar o vídeo ainda não tem nome. Não sei que nome é que lhe é de dar, provavelmente se estás a ver este vídeo é porque já tem nome, mas exatamente aquilo que eu queria fazer no meu primeiro blog, quando eu criei o meu primeiro blog lá em 2012, é isso que eu quero começar a fazer, mas em vídeo, né? Conversar em vídeo, sem o tal do roteiro, sem o tal do guiãozinho, embora eu tenha aqui apontamentos daquilo que eu quero falar,
mas sem muitas amarras. Dentro da própria espiritualidade, o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas as pessoas conseguem dar seguimento, as pessoas conseguem, isto tem a ver obviamente com todo o meu percurso dentro da espiritualidade, mas as pessoas parece que conseguem dar andamento, conseguem dar seguimento, elas conseguem abrir espaços, elas conseguem ser todas muito, como eu costumo dizer, muito brancas, ok? No sentido de ter sempre um espaço muito branco, muito limpinho, muito arrumadinho, e eu não consigo ter isso. Então meio que eu me sinto um pouco deslocada dentro da própria espiritualidade, sentindo-me deslocada do resto das pessoas que me rodeiam, porque obviamente ninguém procura a espiritualidade, procuram só a religião católica, mas dentro da própria espiritualidade eu sinto-me um peixinho fora d'água, porque mesmo as pessoas que estão dentro da espiritualidade aqui à minha volta, e eu ouvi uma vez de uma das minhas terapeutas que talvez eu preciso de encontrar outras pessoas, né? E esteja com as pessoas não erradas, mas as pessoas que talvez não sejam certas para o meu tipo de energia, digamos assim, e talvez seja isso, preciso encontrar um outro público que esteja interessado em ouvir, em estar neste tipo de conversas mais longas, mais fluidas, sem muitos roteiros e sinceramente sem estar muito engessada naquilo que eu vou ou posso dizer ou não, embora tenha que estar, porque aqui na plataforma não gosta que se diga todas as palavras, mas ainda assim o que eu sinto é que mesmo dentro da espiritualidade eu estou meio que ter que estar numa caixa para não ser tão posta de parte se enverdar por outros temas, porque sim, eu vivo numa zona onde existem alguns locais terapêuticos, eu tive uma experiência, depois se calhar vou fazer um vídeo sobre isso, e foi recente, com este ano, em que eu estava frequentei um espaço para a aplicação de Reiki, de outra pessoa me aplicar Reiki a mim, portanto para eu receber Reiki de uma outra pessoa sem ser eu própria, na auto-aplicação de Reiki, e meio que é isso que eu sinto, é tudo muito branco, é tudo muito zen, não é que isso seja mau, mas a vida não é assim tão branca, sempre tão coisinha, tão bonitinha, tão limpinha, tão arrumadinha. Então eu sinto, e parece que eu sou um peixinho fora d'água, e das pessoas que eu atendo dentro dos meus atendimentos, né, de tarot, a maioria das pessoas tem também algumas questões, e eu tenho a sensação de que todas as pessoas estão felizes e alegres, sendo que quando eu vou fazer os atendimentos a maioria das pessoas não está. Mas é isso, continuam mornas, continuam sem ter muita opinião, né? E talvez elas até se sintam como eu, só que não dizem ou não comentam, ou sei lá o porquê, enfim. Então, este canal é precisamente uma espécie de compilado das minhas experiências que eu tenho tido desde o meu despertar, todas as coisas que eu já vivenciei, aquilo que eu me lembro, né? E que eu achar que me apetece partilhar, porque sim, também pode ser que haja aqui tarot, e ainda assim é isso que eu gostaria de partilhar aqui, não estar engessada, portanto o tema é a espiritualidade, mas não estar engessada num subtema, a ser só tarot, ou até porque dentro do próprio tarot tem canais que têm que ser para signos, canais que têm que ser de escolha múltipla, de escolha de opções, canal não sei o quê, canal não sei das quantas, e parece que tem que estar sempre tudo muito fechado para apenas e somente num tema, sendo que eu não me sinto assim tão específica, não me sinto assim tão só virada para uma coisa. Há momentos na vida, então por exemplo agora estou muito voltada para o tarot e quero voltar-me também para a astrologia, porque eu sou uma curiosa, eu gosto bastante de estudar astrologia, mas eu nunca me dediquei o suficiente para de facto ficar profissional e ao ponto de trabalhar com a astrologia. Então isso é uma das coisas que eu quero, só que é tal coisa,
vem uma coisa põe-se à frente, vem outra coisa põe-se à frente, e depois um diz que tem que ser assim, outro diz que tem que ser assado, outro diz que temos que fazer assim. Coisa que é dita, muita coisa que é falada dentro da espiritualidade, tem muitas crenças, e meio que, né, vai ser aqui uma Michelândia, que eu não sei muito bem o que é que ainda vai dar isto, mas era isso que eu gostava de partilhar a minha experiência, de partilhar as minhas vivências dentro da espiritualidade, dentro do contexto espiritual, que apesar do meu despertar ter acontecido ali por volta de 2012, toda a parte que envolve a espiritualidade e mediunidade e tudo mais já acontecia anteriormente, eu só não sabia o que era. Vou ficando por aqui e vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos.